inovação está no DNA da CBA. Desde sua fundação, há mais de 60 anos, a Companhia Brasileira de Alumínio oferece soluções que contribuem para a evolução da sociedade, gerando transformações que vão além do setor. A cultura digital é fundamental dentro do nosso processo de inovação e faz parte da estratégia da companhia. Eu sou Bárbara Pereira, consultora de comunicação da CBA, e neste episódio vamos falar sobre como é o programa digital da CBA e a formação do nosso time. Conecta CBA. Histórias de inovação e sustentabilidade na Companhia Brasileira de Alumínio. Como promover de fato a formação digital dentro de uma empresa? De que maneira identificar as competências corretas a serem desenvolvidas? E qual o caminho para compartilhar isso da maneira mais eficiente? Nossos convidados deste episódio vão responder esses e outros questionamentos neste Conecta CBA. Por isso, dou as boas-vindas a Maria Eugênia Meirelles, gerente de inovação e digital da CBA. Tudo bem, Magê? Tudo! Olá, pessoal, tudo bem? E recebo também o convidado Anderson Penha, pesquisador e cofundador da Go Forward. Parceiro da CBA, a Go Forward é um laboratório de impacto positivo que aplica desenvolvimento experimental em sistemas sociais, indústrias e tecnologias emergentes. Obrigada por estar aqui com a gente, Anderson. Eu que agradeço o convite. A CBA vem aplicando uma jornada de transformação digital desde 2017. A cada ano, aprimoramos nossas atividades. Em 2022, lançamos o Digital, Programa de Transformação para Aceleração da Curva de Maturidade Digital. Magê, conta pra gente quais os principais objetivos do Digital e quais foram as realizações marcantes desse projeto. Claro, Babi, a gente está falando aqui de transformação digital. E o mais importante é como nós podemos promover a agilidade para capturar valor nas explorações de futuro, entendendo como que a inovação e as soluções digitais podem agregar nesse processo. Para isso, os principais alavancas de valor do programa Digital é que a gente possa evoluir nessa transformação cultural. Então, a gente está falando de pessoas. Como podemos, de fato, atribuir e reter talentos, desenvolver e reter talentos dentro da nossa organização, para que a gente possa cada vez mais capturar oportunidades de gerar valor a partir de incubação, experimentos e iniciativas e ter perenidade nessa transformação ao longo do seu tempo. Muito bem. E o Digital está presente em diversas atividades da CBA, mas neste episódio vamos abordar o trabalho realizado para a formação dos nossos empregados e empregadas. Magê, quais as ferramentas que existem hoje para a formação das nossas pessoas? Vai muito além do que se conhece como treinamento, né? Isso aí. Quando a gente está falando de formação de pessoas num ambiente de trabalho, tem que estar realmente atrelada ao contexto e à vivência com que elas passam no seu dia a dia. Para nós, o que faz sentido é quando a gente trabalha no coletivo, num contexto de comunidade. Pessoas que aprendem e trocam seus aprendizados entre si. Então, esse processo ele passou por diferentes experiências, como meetups, labs, rodas de conversa, e no total a gente teve mais de 5.000 ativações de aprendizados, passando por conteúdos e-learning, pílulas trocadas dentro de uma plataforma social e mais de 1.100 membros dentro dessa plataforma para compartilhar e contribuir com conteúdos. Nossa, é muita coisa, né, que foi feito. Mas assim, uma das iniciativas mais bacanas é o Decodificando Digital. E o Anderson é parceiro da CBA no desenvolvimento desse e de outros projetos de inovação. Anderson, então eu queria que você contasse para a gente do que se trata o Decodificando e a importância dele. Olha, Bárbara, Magê também, assim, a gente ouvindo nessa conversa aqui, quando a gente está falando agora de transformação digital, há uma necessidade da gente repensar também as formas que a gente vem desenvolvendo na sociedade, enquanto educação, enquanto forma de trabalho, enquanto forma de cuidar das crianças ao nosso redor, né? E aí a gente fala de entrar em formação das pessoas que estão trabalhando dentro das empresas, a necessidade de repensar esse formato, considerando a formação hibridizada, né, ou a formação que já envolve algo mais contemporâneo, o próprio digital contido na formação das pessoas. Então, quando a gente fala de decodificar o digital, era como fazer com que os funcionários da CBA, e as funcionárias também, fossem capazes de entender essas novas tecnologias,
decodificá-las, né, entender os princípios que estavam por detrás dela para poder retomar isso como parte de uma ação de transformação daquilo que eles estavam fazendo, mas uma transformação consciente, não o uso da tecnologia pela tecnologia, mas do que isso pode impactar a vida deles. E aí é interessante porque a gente acaba denominando isso muito como um processo de letramento. É a mesma forma que a gente fala assim, se as pessoas hoje, né, têm essas estatísticas relacionadas a analfabetos digitais, há uma necessidade de letrar as pessoas sobre esse novo modus operandi ou essas novas tecnologias ou o que vem surgindo. Mas não é só sobre a tecnologia, mas é sobre o impacto dela no dia a dia, se faz sentido ou não, uma criticidade relacionada a isso. E também desse trabalho, ele tem o que a gente percebe nessa celeridade, como a Magê colocou, né, mais de 1.600 profissionais envolvidos nesse debate, discussão, é uma forma da gente entender a aprendizagem de uma forma contínua. Essa forma de aprender também muda, porque a gente convencionou na nossa formação entender educação como escolarização. Então as pessoas vão para a escola, reserva lá X horas, e aí agora estou escolado, né? Por isso tem o descolado e o escolado. Esse lugar a gente começa a ver que na verdade tudo é um sistema de aprendizagem, não é só a escola. Então assim, uma reunião pode gerar um aprendizado, uma troca pode gerar um aprendizado, ir participar de uma feira, um aprendizado, ouvir um podcast desse gera um novo aprendizado. E aí, como pensar o ecossistema contido dentro da comunidade CBA, olhando, né, a CBA como uma comunidade, para trabalhar nesse formato aí de formação. Então, um letramento dentro da área digital, usando um novo jeito de visualizar e pensar da aplicação da tecnologia no aprendizado comunitário. Era assim lá no começo, que a gente aprendendo, trocando, né, nas fogueiras e conversando com as pessoas, era assim que a gente aprendia, não era só estabelecido por escolas, vamos colocar desse jeito. E aí também a necessidade de desenvolver as competências digitais, que hoje é uma das grandes demandas para qualquer empresa, para qualquer sociedade, o quanto vem falando hoje, né, o tal das lacunas de habilidades, os tais do skill gap, que deve ser trabalhado não só por empresas, mas por governos, se a gente quiser avançar agora nesse novo ciclo de crescimento econômico pautado na digitalização. E é muito interessante escutar essa vertente que o Anderson, inclusive, traz junto com a Go Forward para a CBA, justamente porque é uma provocação que a CBA compactua. E uma das buscas que a gente teve foi como trazer a acessibilidade dessas tecnologias para dentro da CBA. Então, como uma forma, inclusive, de incentivo ao processo de educação diferenciada em comunidade dentro da organização, a gente lançou a TechBox, que nada mais é que uma mala dotada de tecnologias emergentes. Então a gente está falando aqui de um tablet que solta cheiro, de um Roboblox para utilizar com a própria família, um aspirador robô, um Kindle, um smartwatch, para que as pessoas pudessem de fato experimentar no seu dia a dia e para além dos portões da CBA com a sua família, o que trouxe um impulsionamento bem interessante do estímulo ao aprendizado de diferentes lugares, como o Anderson citou, e a possibilidade da gente, ao mesmo tempo, utilizar isso como uma forma de engajamento das pessoas, porque era uma competição saudável no sentido de quem concluía o treinamento com alta performance, participava com essa mala itinerante, levando para sua casa, experimentando por 15 dias e documentando isso ao longo desse período. Então, tivemos vídeos excelentes, inclusive da própria família participando. Outro fator interessante que desconstrói esse lugar do aprendizado clássico é que a gente construiu os laboratórios, que eram os espaços de praticar com outras pessoas da organização. Então, a gente trabalhou um contexto aqui que a gente chama na CBA de carreiras não lineares, que é abrir oportunidades para as pessoas experimentarem novas competências e novas responsabilidades na organização dentro do seu horário de trabalho para serem os decodificadores. E esse foi um movimento super rico dentro desse processo, porque a gente teve a oportunidade de pessoas aprenderem e ensinarem de forma concomitante, porque eles faziam os labs dos labs, aprendiam
o formato de um laboratório e iam a campo para poder disseminar esse conhecimento, gerando a multiplicação desse conhecimento e trocas através ali da organização. Então, esse efeito também foi muito positivo dentro da organização, porque eram empregados e empregadas ministrando laboratórios para empregados e empregadas. Então, esse movimento foi rico para o aprendizado e para essa relação de confiança que não precisa mais ter um doutor do saber. A gente precisa do conhecimento técnico específico, mas ele pode ser disseminado pelas nossas pessoas. Então, foi bem rico esse processo de desconstruir a escola clássica e o modelo clássico de aprendizado por um professor, doutor, e como fazer isso pelas próprias pessoas dentro da CBA. E assim, Magê, como que vocês identificam quais competências que devem ser trabalhadas? Esse processo, Babi, ele foi enriquecedor para a CBA, porque foi uma cocriação com a GoForward e com papers de mercado. Então, a gente entendeu ali alguns caminhos com o próprio World Economic Forum, falando sobre as competências do futuro, com algumas outras consultorias também que tinham frames em relação à transformação digital não ser só tecnologia, mas uma mudança de mentalidade de processos, e a gente construiu o que fazia sentido para a organização. Então, a gente olhou essa questão das competências digitais dentro de um contexto de que tecnologias aplicadas fazem sentido para o core do nosso negócio, olhando para essas questões de processos, né? Então, metodologias ágeis, design thinking, como é que esses processos remolduram a nossa forma de agir dentro da organização e de pensar os meios de fazer. E um outro bloco de estratégia e operação, porque se a gente faz a transformação digital, ela está a serviço da nossa estratégia. Então, ela é uma impulsionadora, uma alavanca de valor para que a gente possa ser uma organização que, de fato, gere soluções de alumínio e transforme em vidas. E esse movimento todo é um grande atrativo para profissionais que buscam vagas ligadas à inovação, não é, Anderson? Do nosso ponto de vista, sim, ele é um desenvolvimento não só para inovação, mas para diversas áreas, né? Todas as áreas agora estão sendo levadas a essa situação de que a gente precisa se adaptar a essas novas realidades. Por exemplo, assim, a chegada agora da inteligência artificial, né? Já faz um tempão que a inteligência artificial estava aí, mas toma-se um rumo no mercado. Isso vai mostrando para os profissionais de diversas áreas a necessidade de se adaptar. Uma coisa que é interessante quando a gente olha o sistema de educação, parece que quando a gente acabou a universidade, por mais que você fez uma atualização de uma pós-graduação, parece que você não tem um canal para seguir desenvolvendo. E o que isso aqui mostra é uma chance de você identificar competências-chave e seguir adiante desenvolvendo novas linhas de pesquisa, novas linhas de informação, de trabalho, de discussão. Agora mesmo, nesse trabalho Decodificando e outros demais que a CBA vem discutindo como linhas e competências relacionadas à estratégia da organização, ela faz uma linha muito clara de para onde os profissionais podem se desenvolver. Então, assim, para quem está fora desse circuito, ele vê nesse lugar uma forma de voltar para dentro de temas importantes e chave para a empresa, para a economia, para o desenvolvimento do país e até mesmo dentro de um circuito mundial que vem sendo debatido. E nesse agrupamento, eles veem uma oportunidade de olhar para outras pessoas e ver o quanto eles estão longe, o quanto eles estão perto, o quanto eles têm mais domínio ou não. E esse parâmetro é muito interessante. Quando a gente olha para a relação de skill gap, a gente fala assim, parece desconectado a algumas coisas, mas quando uma empresa da envergadura da CBA faz um trabalho como esse e outras demais empresas, ela impacta uma região inteira, né? Então ela impacta o profissional, a família, como a Magê colocou. E aí você vai vendo o desdobramento disso para a região, para os estudantes locais, para as famílias locais, e quanto isso vai alavancando, também impactando o município, o estado, o país. É interessante a gente entender essa dinâmica. Uma coisa que eu acho muito interessante para complementar aqui, inclusive algumas falas que a Magê estava fazendo sobre a mala, sobre a tecnologia, sobre o skill gap, sobre estratégia, é que o que a gente percebeu muito nesse trabalho é que o fato da organização ser um hub, né, concentrador dessas temáticas para estudo, a gente começou a perceber com informação
de que os profissionais eles não acessavam as tecnologias, porque se você pegar todos nós, assim, um salário médio, as pessoas não conseguem comprar todas as tecnologias disponíveis. Porém, uma empresa, olhando para um grupo comunitário que tem que ser desenvolvido, ela consegue montar uma biblioteca, né, vamos chamar aí conceito de biblioteca, que é acessar conhecimento e não necessariamente acessar livro, e é conhecimento partilhado, faz com que as pessoas tenham acesso a tecnologias por meio da organização e possa partilhar com um vizinho, possa partilhar com a família, pode partilhar entre eles, porque esse modelo ele viabiliza algo que a gente às vezes não parava para pensar. Pô, imagina todo mundo ter que comprar um novo equipamento, sei lá, vamos pegar agora esse frisson do Vision Pro, que foi criado pela Apple, custa $3.500. Quem é que acessa isso? Como é que eu levo? E quando você tem uma organização que, olhando para 1.000 funcionários, fala, pô, vou fazer um investimento de ter um equipamento desse, e as pessoas experimentarem para discutir os efeitos disso, a gente vai para um outro nível de discussão sobre essa lacuna de habilidade, né, os tais dos skill gaps nós estamos vendo. Então, assim, só para vocês entenderem o cruzamento de competências e demandas, das tecnologias disponíveis, mas como isso transforma o indivíduo consegue transformar a sua organização, seu bairro, seu país. Isso tem uma profundidade que às vezes a gente não pega dentro desse contexto corporativo, né? Porque fica parecendo muito uma relação direta, investimento em treinamento para dar melhor resultado para a empresa, fazer um alumínio, mas é mais do que alumínio, dá para fazer uma sociedade que entenda o valor, inclusive, do porquê que os materiais e produtos têm que ser sustentáveis. Então, isso é uma relação, para mim, muito profunda, que a gente vai descobrindo junto com as pessoas durante esse processo. E é interessante, Anderson, falando desse processo de descoberta, porque o próprio projeto, né, o Decodificando Digital, ele traz boas descobertas para nós, né? Então, a gente caminha aqui para o nosso segundo núcleo de aprendizado dentro da CBA, e a gente conseguiu ver que, mais do que atrair novos profissionais, Babi, é o quanto a gente pode requalificar os profissionais que nós temos. Há um senso de pertencimento, essa é uma fortaleza da CBA, é a sua cultura. As pessoas que estão ali são pessoas aderentes ao movimento por esse trabalho em equipe, em querer buscar competitividade no sentido de estar qualificada para essas provocações que não só a CBA, o mercado, mas a própria sociedade vem tendo em relação a essas mudanças. Então a CBA, ela continua sendo atrativa para a manutenção dos nossos profissionais através dessa oferta de novas oportunidades de aprendizado e também de exploração, porque como eu falei da estratégia digital, a gente incuba oportunidades, a gente faz isso com as nossas próprias pessoas. Então, quando a gente está num processo que a gente chama de pod, que é um time multifuncional que vai, de fato, refinar um problema da organização, pensando como a tecnologia pode auxiliar na resolução e gerar valor, a gente está falando de um grupo de pessoas que também está apta a aprender e reaprender novos conceitos, mas com a cultura arraigada, né, com essa questão da CBA. E a gente teve a oportunidade de receber e atrair novos empregados e empregadas dentro desse contexto, seja para os próprios projetos ou para as áreas correlatas à transformação digital, e essas pessoas elas são extremamente acolhidas, porque agora a gente já consegue entrar num nível de linguagem em que a gente também tem aderência para receber esses novos profissionais. Então, a transformação ela tem sido muito mais interna de evolução do que buscar novos profissionais em alta quantidade. O nosso foco é, de fato, a gente fazer o reskilling, né, das nossas pessoas. E aí, só complementando, é interessante ouvir isso na voz da Magê, porque lembra, né, muito um papo que a gente fala sobre um ditado africano, não está atribuído a um país da África, então vou atribuir ao continente como um todo ali, que é preciso um vilarejo inteiro para educar uma criança. Se a gente entende organizações vivas ou organizações como um conglomerado ou uma comum unidade em prol de alguma coisa, e essa comum unidade ou comunidade, ela valoriza a educação por si, a gente começa a entender que é uma comunidade que ela impacta a si mesma e ao redor. Mas de outra forma, de uma forma ao qual ela vai valorizando a educação como um sistema e não, de novo, como horas. Então, quando eu volto a falar, pega um podcast como esse, quantas pessoas vão poder ter acesso a isso daqui? É muito mais do que uma sala de aula. Então, assim, isso pode gerar uma reflexão, ter acesso à nova tecnologia, discutir sobre isso.
Então, a gente vem fazendo muito uma organização nesse trabalho, que é uma relação de aprender para, né, aprender com conteúdo para fazer alguma coisa, aprender na prática, que é aprender exercitando, e aprender sobre aquilo que você está falando, que é dialogando com outras pessoas. E aí até a linguagem é muito interessante, porque por mais que nós vamos trazer profissionais externos, o interessante é quando as pessoas de dentro da organização começam a falar sobre isso. Então, assim, para quem está dentro, tem todo esse desenvolvimento, como que a Magê fala, e essa necessidade de não gerar mais passivo social e desenvolver as pessoas que têm interesse, né, respeitando aquelas que querem seguir outros rumos e está em outro momento da fase da vida. Mas eu vejo, assim, que uma vez que isso é entendido nessa comunidade, futuramente, quando outras pessoas queiram participar disso, é uma integração social, né? Não é uma integração de negócio. Não é um processo, como a galera fala tanto assim de vamos fazer um onboarding, não, cara, é chegado numa sociedade, você vai descobrir que essa sociedade troca e aprende de uma forma muito diferente. Então, eu acho que isso aqui também tem um valor tremendo dentro desse contexto de desenvolvimento social, do skill gap, e eu tenho, na minha opinião, de que isso não impacta só a empresa, impacta a sociedade como um todo. E esse trabalho também está bastante conectado à agenda ESG da CBA, quando pensamos no pilar social, né? E, Anderson, como que você observa a experiência da CBA nesse sentido em meio à indústria? A gente vê assim que a indústria, como eu falei, países, né, eles estão sendo agora levados a ter que montar uma estratégia clara de formação. Eu vou dar um exemplo que a gente tem um indicador de desempregados no Brasil e no mundo. O indicador brasileiro, ele olha assim, temos 10 a 12 milhões de pessoas desempregadas, né? E entende-se que eu tenho pessoas competentes para baixa demanda de mercado. É como se a nossa indústria, o setor de serviços, o setor não tivesse, do trabalho não tivesse absorvendo esses profissionais por baixas econômicas, vamos dar um exemplo. Só que esse indicador ele não está pegando uma coisa agora que é um fenômeno diferente, que é a gente lidando com uma sociedade ao qual está demandante de uma mão de obra e não encontra. Então é como se nesse indicador a gente tivesse que começar a avaliar o tamanho do passivo social, o tamanho das pessoas que nós não temos formadas para lidar com essas atividades da economia atual. Ainda tem uma discussão sobre economias portadoras de futuro, para você ter ideia. São economias com outros tipos de pauta e isso tem uma demanda para estratégia social. Então, quando a gente fala muito do ESG, né, ou ASG, do ambiental, social e governamental, quando a gente olha isso como estratégia, a CBA já tem uma força enorme sendo feito dentro desse contexto dos seus processos, das suas formas de trabalho, visando impactar menos o ambiente ao qual nós vivemos. E com bastante coisa, a CBA e várias indústrias por fazer e por mudar para as gerações futuras. Agora, quando a gente vê um projeto desse tipo, que tem envergadura social, ele também quer que as pessoas entendam o que está sendo feito, onde a tecnologia, qual que é o papel da tecnologia para criar uma sociedade mais justa, próspera e sustentável. E aí a gente começa a ver num trabalho como esse que a ênfase é sim falar de transformação digital, mas com um propósito claro, que é geração de impacto positivo na nossa sociedade. Então isso é muito importante a gente entender desse lugar, porque fica parecendo que é mais um caminho de treinamento e desenvolvimento, mais um caminho de operação, que não é só isso que cabe nesse trabalho, entendeu? Muito legal entender mais sobre a trajetória do movimento digital da CBA. Quais os próximos passos agora, Magê? Pode dar um spoiler pra gente? Claro, eu adoro spoilers. Olhando para essas 4 grandes dimensões que a gente fala de tecnologia, processos, mentalidade e estratégia, nós temos 11 núcleos projetados para o nosso futuro. Nós habilitamos 2, que é o núcleo de letramento, que é como é que a gente começa a inserir essa comunidade, a entender o que é a transformação digital nessas 4 alavancas, e o núcleo de inteligência artificial e dados, né, o grande tema e hypado do momento. E quando a gente está falando desses núcleos, a gente está falando de trazer pessoas para estudar, aprender, estimular a organização a pensar nessas grandes competências.
Então, o nosso futuro é expandir essa comunidade. A gente tem outras comunidades voltadas para o viés de automação industrial, que está no nosso core, uma cadeia de suprimentos inteligente, pensando numa visibilidade end-to-end, a própria engenharia digital e métodos de inovação, infraestrutura digital, plataformas, políticas, smart trading. Então, são as grandes temáticas que a gente busca permear nos próximos anos através desse modelo de aprendizagem em comunidade, Babi. A gente está ansioso pelo que está por vir, viu? Anderson, Magê, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela colaboração de vocês hoje. Bárbara, mais uma vez eu que agradeço a você, a Magê, a CBA por esse convite aqui. É um prazer sempre poder trocar com todas e todos aí dessa incrível empresa. Super agradeço a oportunidade e, como uma boa comunidade, ficamos abertos para receber outras. Caso você tenha interesse de saber mais, entre em contato com a gente para que a gente possa aprender e reaprender juntos nesse movimento. É isso aí. Esse foi o Conecta CBA. Obrigada pela sua companhia. Acesse outros episódios em conectacba.com.br. Até o próximo. Tchau. Conecta CBA.